Olá, meus amigos, estou entrando novamente. Olha, eu não achei a programação do lembrete, então, por favor, compartilhem. Eu vou compartilhar aqui para meus contatos que eu estou em live, tá certo? Para as pessoas começarem a vir para cá. Botar uma porção aqui de gente, talvez algum curioso que entre, que eu fiz uma programação e não encontrei. Vamos lá, vamos chamar uma porção de pessoas aqui. É isso aqui, pelo jeito, vamos lá, tem que encontrar uma garota que eu vi que tinha adicionado aqui o lembrete. É isso aí. Pronto. E aí, Matheus, tudo bom? Querida, tudo bem? Como vai você, querida? Faz tempo? Então, ótimo aí, gente. Eu tinha programado aqui a live Imaginação e Saúde Mental. E aí, eu não encontrei a programação, abri essa nova, tá bom? É isso aí, pessoal. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Oi, Rose. Bom, querida. Olha aí. Eu fiz há 15 dias atrás, mais ou menos, acho que foi 15 dias atrás, falando de imaginação e amor. Por favor, quem não assistiu a esta live de 15 dias atrás, até indico para o Matheus, assista essa live, tá? Que essa live ela tem um início de assunto, como desta live, né? Mas quem não assistiu aquela live vai entender bem o que eu vou falar agora, acredito. Porque dá para perceber que todos nós temos um campo de imaginário que é próprio, que é nosso. E esse campo de imaginário, ele é autoprogramado por nós mesmos, a partir de percepções de conteúdos exteriores, conteúdos de pessoas que convivem conosco, conteúdos de culturais, conteúdos sociais, conteúdos de todas as ordens, artística, política e tudo mais. Então, esses conteúdos de estruturação social vai sendo apresentado. É o mundo de ideias humanas. Esse mundo de ideias humanas forma os nossos mundos de ideias, aquela visão de mundo que nós temos. E essa visão de mundo é um aspecto intelectual da nossa personalidade. É um aspecto de ideologias, certo? É um aspecto de ideologia. E aquilo ali firma-se na gente de um modo que fica difícil da gente conseguir perceber algo que não esteja sedimentado em ideias. Tem um livro muito interessante do Ortega y Gasset, está aqui, vou mostrar para vocês, aqui ao meu ladinho, que é Ideias e Crenças. Não sei se aparece espelhado, deixa eu ver, aparece sim, mas é Ideias e Crenças, certo? José Ortega y Gasset. Esse cara aqui espanhol, cara muito bom. Pensou muitas coisas fora da nossa capacidade de imaginação sedimentada, certo? E essa capacidade de imaginação sedimentada, ele cria uma tendência para a gente imaginar as coisas sempre de um mesmo modo. Isso é uma imaginação compartilhada, ou seja, um campo de mundo de ideias que é compartilhado socialmente entre todos e reforçado. Um reforça o outro, certo? Quando
eu vejo o outro pensando da mesma maneira, e o outro, e o outro, e o outro, eu tendo a pensar daquela maneira porque eu vejo no meu convívio que há um compartilhar daquela ideia. E esse compartilhar de ideia dá uma espécie de sensação de segurança. E essa sensação de segurança é algo que a gente necessita, sei lá, não vou dizer mais que tudo, mas dá vontade. Necessita muito essa sensação de segurança. Por quê? Daí é que eu entro no tema. Saúde mental. Saúde mental, pelo que eu percebo, começa por esse aspecto principal, primordial, de se sentir seguro. Se a pessoa se sente seguro, num ambiente seguro, se é algo conhecido, se é algo previsível, se é algo ordenado, a ordem dá uma certa segurança. Ainda mais uma ordem que faz sentido. E ainda mais uma ordem que faz sentido e que é agradável. Que agrada aos sentidos. Isso que é prazerosa. Então isso faz com que a pessoa se estabeleça ali. E aí tem alguns aspectos. Se perde aquela sensação de segurança, não pode perder o sentido. E se perde o sentido, não pode perder a situação de comodidade. Porque essa comodidade faz com que a pessoa tenha algo aonde segurar, tenha algo onde segurar. Então, olha só. As pessoas, quando elas nascem, elas têm uma percepção ligada 24 horas por dia, 7 dias por semana, o tempo inteiro. Deixa eu ver aqui. Compreendo muito bem o que é imprevisível e a desordem causa. É isso aí mesmo, Mateus. É isso mesmo. O imprevisível e a desordem desestabilizam a gente. Eles criam um aspecto de que a gente não tem uma referência de segurança, que você está solto neste mundo. Eu coloquei algumas perguntinhas numa dos stories que eu acho que é importante. Que cada um se faça, né? Cada um faça a si mesmo. Vamos ver aqui. Nos deixa inseguros, isso mesmo, querido. Nos deixa inseguros, exatamente. Olha só. A perguntinha que eu botei foi uma perguntinha simples, que cada um acha importante se fazer. Eu me sinto seguro neste mundo de ideias humanas? Eu me sinto acossado, né, para andar rápido? Muita gente tem aquela ideia. O tempo agora está muito mais rápido do que era antigamente. Isso é uma sensação. É uma sensação. O tempo, ele não tem uma alteração rápida. Ela não tem uma alteração lenta. Certo? Porque o tempo, ele é algo estacionário, meus amigos. Não sei se as pessoas conseguem perceber isso que eu estou falando, porque o tempo, ele é estacionário. Ele não muda. O tempo está estabelecido. Esse é o sentido de eternidade. O tempo está estabelecido. E nesse tempo de eternidade, existe o mundo da transitoriedade, né? Do transitório. Então, esse mundo transitório das formas que se alteram, se modificam, das passagens de corpos celestes
pela nossa observação, dão uma ideia de tempo, principalmente a mudança das formas. Porque se a gente, vamos imaginar, vamos fazer um exercício de imaginação. Antes aqui eu vou ver o que o Matheus falou. Tiram toda a nossa segurança e aí acaba indo contra nossas crenças e a partir daí perdemos o controle. É isso mesmo. Mas olha só, é isso mesmo, Matheus. Vamos fazer um exercício de imaginação. Convido vocês para fazer um exercício de imaginação. Vamos imaginar que a gente surgisse com uma idade específica, todos nós, sem passar por esse processo de nascimento, geração, nascimento, crescimento, essas fases da vida. Bebê, infância, fase madura, velhice e falecimento. Se não tiver essa mudança, principalmente em nós, né, a gente pensaria que o tempo não existe. Não haveria uma contagem de tempo. Mesmo com o sol e tal, e aquilo seria uma contagem de tempo proforme, né? Uma contagem de tempo padrão, né? É um movimento eterno de nascer do sol, ciclos lunares, estações da natureza, e aquilo contaria uma passagem de tempo, mas seria proforme, porque para nós o tempo não passaria. O tempo ficaria estacionário, a nossa forma não mudaria. Vamos dizer que nasceríamos com 35 anos, todos nós. Surgiríamos com 35 anos, ou já estaríamos aqui com 35 anos, vivendo. Isso é uma imaginação difícil de captar, porque é totalmente ficção científica quase, né? Mas olha só, mas se a gente se interiorizar, aí teremos a narrativa da vida. É isso mesmo. Nunca vi o tempo dessa forma. Algo que já é. Isso mesmo. O tempo já é. E esse tempo já é. Edila, né? É Edila, querido. Isso. O tempo já é. O tempo já é. O tempo é estabelecido. Esse é um tempo que já está estabelecido aqui há muito tempo, antes da nossa vinda. Certo? Então o tempo está estabelecido e nós adentramos nesse tempo como seres que estamos atentos, queremos nos referenciar pelas circunstâncias que nos envolvem, queremos nos referenciar enquanto humanos, observando o humano, o aspecto humano que tem nessa sociedade. E aí é que está a complicação. Veja só, a nossa referência de tanto observar esse mundo de ideias humanas começou a pensar, começou a imaginar, a acreditar realmente. Aí virou crença, que é o perigo. Vira crença. E isso entra como se fosse entrasse como algo que tomasse o nosso ser, essa crença. E a nossa crença, que já estava sedimentada numa perspectiva de uma eternidade, que vivia um mundo eterno que nos envolvia, imperecível no geral, imperecível em aspectos particulares. A particularidade perece, mas o geral não. O geral é imperecível, porque ele tem os ciclos de decomposição, recomposição, mas a vida continua, perdura por gerações e gerações. Antes dos humanos chegarem,
nesta vida, existia essa vida, existia esse ciclo, existia um mundo que já é, um tempo que já é, que Átila fala. É isso mesmo. Nos mostra o tempo como sinônimo de passagem. Isso mesmo. E mostra o tempo, Átila, como um aspecto de efêmero. Algo que é efêmero, que a gente tem que utilizar de todos os meios para aproveitar o máximo possível da vida. Só que esse aproveitar da vida mudou de direção. Não é um aproveitar para a vida para o ser, para desenvolver aspectos de virtudes do ser. A virtude do ser dá uma condição de uma ação útil, e essa ação útil dá uma base, uma segurança em nós. Porque estamos vivendo para algo maior do que nós. Esse aspecto de viver para algo maior é importante, é de suma importância. Por isso que a gente tem que trazer isso para a nossa percepção, de que o tempo já é. O tempo está estabelecido e não fomos nós que estabelecemos. Já estava. E nós nos aproveitamos dele. Utilizamos deste tempo para tirar a nossa vida, nossa perspectiva de vida e o nosso sentido de vida. Aí é que está. Quando nós não percebemos assim, não temos essa contextura, né, de segurança de um mundo imperecível no todo e perecível nas formas, nos eventos, nas particularidades, e nós começamos a nos ver cada vez mais eventuais, transitórios, particulares e perecíveis, a gente tira todo o sentido da nossa vida. Que parece que a gente vive por uma explosão que veio, ninguém sabe de onde, e que tem um buraco negro que suga tudo, e que tem essas ideias, essas imagens que são passadas para nós, talvez com boa intenção, né? Imagino, acredito, não dá para tirar as boas intenções disso tudo, que traz essa ideia de que a gente é um acaso, e tem um acaso que nos controla, e tem uma insegurança de acasos, uma insegurança que está nos conduzindo, de uma imprevisibilidade que nos conduz, que não podemos prever, não podemos saber, não podemos distinguir. Então faz com que a gente fique sem conseguir responder aquelas duas perguntas. Eu me sinto seguro no mundo? Muita gente não sabe responder isso. Ou pensa que é a segurança do ladrão, né? Que arromba a casa, que bate a carteira, que rouba o celular, o smartphone, que mata por bobagem. Essa insegurança existe, mas é reflexo de uma insegurança maior. Porque quando se tira o valor profundo das coisas, o valor que nos sedimenta em algo imperecível, isso aí nos dá uma ideia de que a gente tem que se virar por si. Eu tenho que dar conta de tudo. Eu tenho que construir e garantir a minha própria segurança. Eu tenho que construir e garantir. Então, o tempo fica acelerado. Porque como é que você vai dar conta de construir
a própria segurança. Como é? Lá. Como é que a gente vai dar conta de construir a própria segurança? Não é? Porque a gente não tem noção de quanta coisa nos atinge, de quanta coisa nos envolve, de quanta coisa está em contato conosco. A gente não tinha ideia nenhuma de muitos funcionamentos orgânicos há um século atrás, um século e meio atrás, né? E vai se descobrindo cada vez coisas novas. E aí fica um caminho sem fim de insegurança. Eu tenho que entender os processos totais, orgânicos, do meio ambiente, essa relação com os astros, a relação com o universo, relação com, sei lá, as geleiras, com o fundo do mar. E aí fica aquele negócio. É a corrida científica para entender tudo e ter acesso a tudo e controlar tudo. Como surgiu a vida? Como é que a gente consegue replicar isso? Como é que a gente estabelece formas de vida? Como é que surgem novas formas de vida? Vamos relacionar genes para dar novas origens, de novos seres. Gente, isso aí é uma corrida em glória, certo? Porque as pessoas não têm capacidade de abranger muitas coisas. E eu estou falando de aspectos aqui que são bem diminutos. Isso parece grandioso, mas não é. Não é. Quando as pessoas observam, por exemplo, quando as pessoas vão estudar astronomia, e eles percebem que existem mundos e mundos e mundos, sistemas estelares, galáxias e tal, universo, multiverso, antiverso, não sei o que, universo. É umas maluquices aí que o cara, ele fica pensando, tem muita coisa para eu saber, eu tenho que dar conta de atender isso tudo, eu tenho que entender como as coisas funcionam, como elas se relacionam. Isso é um aspecto para fora, um aspecto para dentro também. Poxa, eu tenho que entender como é que forma minhas emoções, meus sentimentos, minhas relações com a estrutura familiar, com a estrutura social, relações de sentido. Eu vou ter que estudar como é que funciona isso, como é que funciona aquilo. O cara fica num aspecto de querer entender para controlar tudo, para que as coisas não sejam mais imprevisíveis para ele. Mas olha, se for ter que estudar tudo, e tem muitas coisas, a grande maioria das coisas ele não vai ter acesso para entender com o cérebro, porque o cérebro diz que tem uma capacidade mirabolante, que a gente não usou nem 10%. Isso aí é para instigar e estimular as pessoas a cada vez mais quererem utilizar o cérebro como grande coisa das nossas vidas. Mas olha só, o cérebro está aqui como nossa ferramenta para nos servirmos dela para tirar conclusões a respeito de situações pontuais na nossa vida. O cérebro não vai conseguir alcançar respostas que não tem como alcançar. São respostas que não tem até razão dele conhecer, dele alcançar, por isso mesmo que ele não tem acesso. Então, algo que está aqui desde muito antes de nós, e em todos aqueles textos bíblicos ou textos, né, de culturas diversas, várias culturas. Vou ver o que a Angela falou. Só a sensação de precisar ter o controle de tudo já é perturbador.
causa uma ansiedade absurda, tira a saúde. Não é nada bom se sentir assim. É isso mesmo. É isso mesmo. Porque não é nada bom mesmo. Tira a segurança. Porque nós não temos o controle de quase nada nas nossas vidas. Certo? Então, quando fala essa questão do cérebro, não usamos nem 10% do cérebro, temos muito que aprender, a ciência está em evolução, estamos construindo um mundo melhor, precisamos nos aprofundar cada vez mais e mais nas nossas particularidades de sociedade, de meio. Ele está progredindo para algo muito grandioso, o progresso está aí, as pessoas estão se tornando melhores. Pessoal, se olhamos em volta, de uma perspectiva histórica, inclusive, ou da nossa convivência particular, as coisas não estão se tornando melhores. A tecnologia está se tornando mais e mais avançada. Ponto. É isso. E isso cria também um transtorno. Isso facilita a nossa vida? Facilita e muito. Eu mesmo estou falando aqui com vocês. Né? Como é que eu ia ter oportunidade de falar com vídeo, áudio, de momento ao vivo, como se fosse uma televisão com vocês? Como? Se não fosse tecnologia. Eu não sou contra a tecnologia. Eu sou contra a percepção nossa referente à tecnologia. A tecnologia é uma ferramenta. Ela não é algo que vai trazer as respostas. Ela é uma ferramenta de uso de comunicação. De uso de uma prospecção, de uma investigação, em coisas pontuais que são necessárias para melhorar o dia a dia das pessoas. Mas ela não vai dar respostas. Não vamos construir um supercomputador que vai nos responder todas as perguntas. Por quê? Porque ele vai ser programado por pessoas com limitações. E ele não vai conseguir acessar coisas como nós não acessamos. Ele pode ser mais rápido. Sim. Pode ser mais rápido. Mas a gente programa ele. Ele vai gerar coisas. Ele pode acessar banco de dados diverso e tal. Mas ele vai estar limitado a coisas que vão sendo colocadas nele. Mas olha só. O ser humano... Essa máquina é outra coisa, tecnologia. Vamos voltar para o ser humano, que é o nosso aspecto. O ser humano, ele tem que ter uma percepção de que a vida dele é algo estabelecida e que ela é perene, imperecível. Essa sensação todos nós temos. Solicito agora que vocês façam um novo exercício imaginativo. Vamos imaginar, né? Não precisa fazer agora não. Mas imagine, lembre. Então depois você faça que olhar-se no espelho, como reflexo do espelho. Você vai notar que aquela mesma pessoa que está ali, se vendo no espelho, é uma pessoa que está ali presente a todo o tempo da sua vida, da sua memória de vida. Ela mudou as formas, eu mudei as minhas. Mudei, meus cabelos embranqueceram, né? Comecei a ter mais marcas da vida, comecei a ter algumas rugas, algumas coisas, mas isso é o transitório que nos dá uma percepção de que nós somos perecíveis.
Não precisamos ser perecíveis. Eu até coloquei aqui um vídeo do professor Joel Gracioso, um grande professor, que ele fala a respeito disso, que ele conversa com os filhos pequenos. Tinha 3 filhos e conversa sempre. Conversou desde pequenininho. Eu tenho uma menina, não conversei isso com ela ainda, mas ela já percebeu que existe uma morte na vida. Depois eu vou aprofundar, ela só tem 3 anos agora. Mas olha só, a morte é uma transitoriedade da vida, como o nascimento, como a infância, como a adolescência, mas nós não somos isso. Se olharmos no espelho, se lembramos, se olharmos no espelho quando é criança, a gente lembra, escovar os dentes, olhava ali e tal, dá para ter essa memória, eu tenho. Quando adolescente, muito mais, adolescente gosta tanto de se olhar no espelho para ver o que eu estou me tornando. Eu estou me tornando homem, estou me tornando mulher. Estou ficando assim, assado, tenho acnes, né? Tenho que cuidar. As pessoas estão falando da minha aparência, né? Os adolescentes, aquela adolescente de 13, 14 anos, muitas vezes ficam com uma aparência estranha, principalmente os meninos. Ficam meio desengonçados, os braços grandões, o pescoço, fica muito magro, aquele negócio. E ali é muito curioso, ele vai se olhar no espelho. Mas ele é o mesmo ser que era quando criança. E era o mesmo ser quando era quando bebê. E é o mesmo ser quando está agora na maturidade e eu caminhando já para uma velhice. Veja só, as pessoas vão observando essas coisas e elas vão se ligando a essa transitoriedade e elas querem dar conta disso. O tempo está rápido e à nossa volta há um estímulo muito grande, muito imenso, para que a gente perceba uma corrida desenfreada nesta vida e a gente precisa dar conta. Não precisamos dar conta. O que Mateus falou. A voz fica estranha durante o processo transitório. É isso mesmo. Fica estranho mesmo. Dá vergonha, né? Dá vergonha. E as pessoas riem, é engraçado também. Mas olha só. O transitório é um aspecto que está passando, nós estamos passando por ele, enquanto um aspecto apenas da nossa existência, que é o nosso corpo, para tirar vivências dessa materialidade. Eu falei, não sei se foi aqui, na outra live que eu comecei e encerrei, que, por exemplo, o ser humano ele tem imaginação. E o animal tem instinto. O animal não tem como se estressar, não tem como criar ansiedade, porque o animal ele tem um instinto que programa ele o tempo inteiro de vida. E é programado. E ele sabe exatamente o que vai acontecer e ele reage a todas as questões do mundo. Né? E essas questões do mundo, dá sabe, isso dá o que pensar para a gente, queridos. Tem um barulho aqui da roçadeira que me desconcentrou. Não sei se vocês estão ouvindo essa roçadeira aqui. Eu estava pensando até pedir para o rapaz parar, mas deixa lá. Ele está trabalhando, é isso mesmo. Olha só, nós temos imaginação. Os animais têm instinto. Então o instinto é uma programação já de fábrica. Então tem lá já a programação completa no animal. Ele já nasce com a programação instalada. Como ele vai funcionar? Ele já sabe exatamente como vai funcionar. Um animal aqui,
um cachorrinho aqui é um cachorrinho em qualquer lugar do planeta e age da mesma forma. É um comportamento muito semelhante, não muda. Mas o ser humano não. O ser humano é pura imaginação. O que ele imagina, ele passa a se tornar aquilo. É um processo que ninguém se dá conta que está acontecendo, que é um processo do mundo antes do perceptivo, anterior à percepção. Opa, Laurinha está aí? Por favor, peça aí para o rapaz parar de roçar, tá? Que está atrapalhando aqui um pouquinho. Então tá. O instinto, ele estabelece, uma programação para uma atuação. Os animais têm isso, os humanos não. Os humanos, eles têm um campo de imaginação que dá a noção. Eu não estou seguro. Eu não tenho segurança. Se ele não tem segurança, ele vai começar a correr atrás de construir a própria segurança. A Erdila aqui. Quando nos tornamos só seres de vontade, nos reduzimos a bichos, movidos a instintos e pronto. E lá se vai. Isso mesmo. O ser humano, quando ele se programa para reagir e agir sempre em reação ao mundo, de uma forma a buscar o prazer e fugir da dor, isso faz com que o ser humano ele se rebaixe ao nível de um animal. Porque o animal age assim, correndo desenfreadamente atrás do prazer e fugindo da dor. Certo? Fugindo da dor. E a gente fica instável, inseguro e ansioso. Eu coloquei na minha publicação de chamada do Rios, eu acho, que o ser humano ele tem as imagens. A imaginação controla ele. Ele faz a própria imaginação e ele mesmo se controla. Ele se torna escravo da sua imaginação ou ele se liberta por meio da sua imaginação. Porque quando ele tem a imaginação ligada ao real estabelecido, ele se torna liberto. Quando ele traz a imaginação para um aspecto distante da realidade, quando ele constrói suas bases, seus sedimentos na fantasia, a pessoa começa a se tornar escravo das fantasias dele. Imaginação pode se tornar uma coisa fantasiosa, pode se tornar uma coisa estruturadora e, quando é fantasiosa, desestruturadora. A pessoa começa a adoecer quando ele tenta controlar as imagens, controlar essa produção de imagens que há nele. E essa produção de imagens, a imagem que há nele em relação ao que acontece no mundo dele, e ele fica tentando controlar, aí cria o TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo, de tentar controlar as coisas, tentar deixar tudo muito aciado, muito organizado, muito pronto, muito organizado, estruturado. Isso é uma vontade de controlar que não atinja nele nada que seja adoecedor, desestruturante, que não caia a morte sobre ele, que não caia uma doença, a pessoa fica angustiado para tentar controlar tudo na vida dele, as imagens. Então ele vai produzindo imagens
para dar segurança, mas na verdade ele está construindo imagens que dão insegurança, que dão estresse, que fazem com que ele fique instável. Aí está. Essas imagens podem ser direcionadas para meios mais estruturantes. Podem ser. Há modos da pessoa desenvolver isso. A pessoa que está neste mundo, ela tem como fazer isso. Mas às vezes ela não tem como fazer por si, porque ela já está emaranhada, enovelada, todo entranhada em coisas, numa teia. É como se a pessoa caísse numa teia de aranha e ela vai sendo envolvida, e quanto mais se remexe, mais presa fica. Então, por isso que precisa, algumas vezes, muitas vezes, acho que hoje quase todas as vezes, é praticamente generalizado isso. Então, por isso que as pessoas correm atrás de algo, alguém, alguma instituição, alguma pessoa que vá dar um sedimento de vida, um sedimento de segurança a ela. Então ela corre atrás da ciência, corre atrás das escolas religiosas, da filosofia, das religiosas de uma forma geral, completas, não específica. Então, quanto mais perto de uma realidade, mais a pessoa vai ter um sentimento de segurança, mas vai ter toda uma estrutura de instituição que está moldada ali. Está moldada e estabelecida, certo? E a gente fica correndo atrás no exterior de algo que a gente possa se agarrar, que possa ser um esteio, possa ser uma segurança, uma base, um bastião, certo? Isso faz com que a gente, a gente tem vontade de segurar em algo, que alguém nos dê uma resposta, que a gente tenha um insight, que a gente perceba que a gente pode construir algo de uma forma basilar, fundamentada em algo. Meus caros amigos, isso já está estabelecido muito antes de estarmos aqui. E a gente nasceu disso. A gente nasceu a partir da ação disso. A gente não precisa se preocupar de entender isto, nem de entender a gente como um todo. A gente, como Jesus fala, se não te tornar como crianças, como uma criança, tu não chegará ao reino dos céus. E é exatamente isso, aquela confiança infantil na figura de referência, aquela confiança infantil na figura que é tudo para nós, que é o fascínio das nossas vidas. Eu falei na live passada que a figura materna é uma figura de extremo fascínio. E é assim. Porque ela faz com que esse fascínio seja despertado em nós. E esse fascínio, ele tenha uma perspectiva de referência, de orientação, de segurança, de estar protegido, de eu posso me deixar descansar ou repousar no regaço daquele fascínio e que eu serei cuidado, que eu serei amparado e que eu não souber, tudo que eu não souber, esse ser de fascínio sabe. E esse ser de fascínio pode preencher a minha vida.
Isso não é fantasioso. Porque se a vida já é preenchida de uma forma de regularidade há muito tempo, há bilênios, milhões de anos, é porque isso tem uma razão de ser e é seguro. É seguro. A estrutura da natureza, a estrutura que nos envolve, está pronta. Como é que a gente sai de um ser celular, né, de uma junção de duas células, e vai desenvolvendo e torna pessoas estruturadas ou desestruturadas, pessoas sábias, profundamente sábias, ou profundamente aterrorizadoras. Certo? Como? Como é que uma semente sai de uma sementinha e dá uma árvore que dá muitos e muitos frutos, que alimentam muitas e muitas formas de vida? Certo? Olá, Rose. É isso aí, queridos. Para resumir essa live, estamos chegando a quase 1h55. Essa questão de se sentir seguro é uma percepção imaginativa. E essa percepção imaginativa é fácil de ser conseguida. Se nos ligarmos à vida real, nos distanciando da interpretação dessa vida real pelas pessoas, pelas ideias das pessoas, para tentar dar respostas a essa vida real, interpretá-la, certo? Interpretar conceitos profundos. As pessoas se batem até hoje para entender, interpretar o conceito de Deus, por exemplo. Gente, Deus é algo totalmente inapreensível para nós. Tudo surgiu dele. Se a pessoa não quiser pensar dessa forma, pode pensar de outra forma. Tudo surgiu de uma inteligência. É fato que existe uma inteligência. Uma inteligência que estruturou tudo e que dá ordem a tudo, e que faz com que as coisas não se estraçalhem, que as coisas tenham uma regularidade, que tenham uma circularidade, que tenha todo um processo beneficiador, que tudo chega ao máximo da florescência. Inclusive nós estamos neste caminho. A gente não está aqui para conduzir este processo. A gente está aqui para participar deste processo. Nós somos sementes que devemos florescer e dar o melhor fruto possível. Certo? E esse melhor fruto possível é o melhor ser humano que podemos nos tornar. Porque, por enquanto, nós somos criaturas humanas. Mas, à medida que nos humanizamos, nós seremos criaturas humanas. Quando eu era menino, pensava como menino. Agora, quando sou homem, devo pensar, sentir e agir como um homem. Isso diz a respeito do espírito, mas nós temos que ser sempre meninos, crianças da criação. Que a criação nos envolve. Essa criação é fundamental para ter vida, para nos completar de sentido. Certo? Isso da forma da gente perceber que o controle não é nosso. O controle está estabelecido. Nós somos sementes em desenvolvimento. Maravilhosa live, Carlos. Obrigado pela partilha conosco. Agradeço muito, Wesley. Muito mesmo.
presença de vocês. Agradeço muito, deixa eu ver mais se colocou aqui, perdi aqui os comentários. Estamos aqui para conduzir. Não estamos aqui para conduzir, mas para participar. É isso mesmo. É isso mesmo. Quanto mais a gente tiver essa noção, mais a humildade se instalará nas nossas vidas. E quanto mais a humildade se instalar nas nossas vidas, mais a gente vai se tornar como crianças em total confiança nessa ordem universal, nessa inteligência que completa tudo, que comanda tudo, e nesse Deus que nos criou, certo? E que estabelece todas as formas de vida e que dá regularidade, e nós somos participantes. Existe uma obra, falar o que eu acredito. Cada um acredita à sua maneira, mas cada um pode dar um nome. Nós participamos de uma obra, que é a obra da criação de Deus Pai. Mas somos, de certa forma, também criadores. Mas nós somos criadores da nossa própria obra pessoal. Porque nós temos que sair de uma semente inconsciente para se tornar uma árvore vigorosa, com raízes no imperecível e dando os frutos mais bonitos, mais vistosos, mais saborosos, que mais alimentem. É isso, meu caro. Mateus, realmente um conteúdo de muito valor. Obrigado, querido. Temos muito a aprender para nos tornarmos e darmos nossa melhor participação nesse ciclo. É isso mesmo, querido. É isso mesmo. Nós somos sementes em desenvolvimento e o nosso desenvolvimento, para o nosso desenvolvimento, nós temos uma partícula do Espírito Santo que é doada para nós na criação, que é o Espírito, uma chama, que é o Espírito que encandece e que ela é ação pura, é vontade pura para a ação. E isso faz com que a gente corra atrás de tudo que é despertado, de tudo que desperta o nosso interesse. Então, cuidado com o que desperta o seu interesse, o meu interesse, o interesse de todos nós. Isso é um cuidado que nós temos que ter, porque deste cuidado nós vamos criar um caminho de se sentir seguro, sentir tranquilo, de sentir pacificado intimamente, apaziguado, né? de um caminho de construção valorosa de um ser que é você mesmo. E você é um participante da obra de Deus. Nós somos obra de Deus, mas temos uma obra pessoal, que é você mesmo, para se formar enquanto um ser humano humanizado de fato. E para você se tornar um ser humano humanizado, precisa de muito esforço e muita humildade. Tá bom, meus amigos? O tempo não está correndo, o tempo está estabelecido. Nós é que criamos estímulos para correr dentro do tempo, para tentar controlar tudo, e às vezes a gente perde totalmente o prazer neste mundo, porque este mundo perde totalmente o sentido basilar que ele tem e fundamental. Certo? É isso aí, meus amigos. Passei de 1 hora, termino aqui a live. Muito obrigado aos queridos que entraram, que participaram, que fizeram perguntas. Agradeço muito. Por favor, eu solicito aí que acharem que podem compartilhar essa live, que querem compartilhar com outra pessoa e tal, compartilhem, certo? Eu peço isso por mim também, para eu poder acessar mais pessoas, né? E para eu poder trazer uma possibilidade da pessoa se estruturar de uma forma menos angustiante, menos ansiosa e menos assustadora
e menos desestimulante, como é na depressão, que é um temor terrível, certo? E um desprazer, um desconforto de viver. Tá bom, meus amigos? É isso. Grande abraço, tudo de bom, Edila. Tudo de bom, Matheus. Obrigado pelas participações de vocês. Obrigado, Ana, que entrou, todos que entraram. Um grande abraço, forte abraço para vocês. Tchau. É isso aqui, é o xizinho. Tchau.